Why you always in the mood? Messing around acting brand new. Baby, I ain't playing by your rules. Why you always in the mood? Messing around acting brand new. Finalmente resolvi fazer o vídeo para vocês que eu tinha prometido. Lá no meu Instagram eu postei algumas peças que eu fiz em 2004 e eu vou contar aqui o motivo que eu fiz, e foi assim uma experiência interessante. Qual foi minha inspiração? Eu também fiz uma enquete nos stories, e aí eu vou contar um pouquinho sobre como é que a gente faz para desenvolver uma coleção, ter inspiração, criar, né? Apesar de que essa micro coleção que eu criei não é uma coleção comercial, foi uma coleção para um propósito específico que eu conto para vocês agora. Não esquece de seguir o canal, eu vou fazer a blogueira agora, dar o seu like e ativar o sininho para quando tiver vídeo. Eu demoro um pouquinho para fazer os vídeos, mas eu prometo que esse ano eu vou fazer muito mais vídeos sobre moda, criatividade, varejo e dicas para você que tem uma marca, um empreendimento. Gente, eu mostrei lá no meu Instagram algumas peças que eu fiz, que eu criei em 2004, enfim, e eu fiz umas coisas que ninguém soube muito bem. Algumas pessoas adivinharam que pudesse ser, qual pudesse ser a inspiração dessas minhas peças, né? E vocês acertaram. Eu fiz uma coleção baseada num artista brasileiro chamado Vicky Muniz. Eu tive uma inspiração porque naquela época, na mesma época, eu participei de um curso com duração de 4 meses, chamado Processo Criativo, do Charles Watson, lá no Parque Lage, na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Esse curso consiste em fazer assim, testar os nossos limites, abrir a nossa mente, criar ideias novas, entender como é que são feitos os processos criativos de todas as áreas, mas principalmente das artes. E esse curso foi assim, eu abri horizontes na minha vida, foi um percussor de muita coisa, porque ele me ajudou a pensar fora da caixa. E realmente, assim, essa micro coleção, o que eu fiz, que são algumas peças que eu postei lá no Instagram, que eu vou mostrar para vocês aqui também, que elas estão separadinhas aqui, foram inspiradas nas obras do Vicky Muniz, né? E eu também, inclusive, mandei fazer uma estampa inspirada em uma das obras dele. Eu vou começar com essa camisa que eu postei lá, que tem detalhes. Gente, essas roupas estão muito guardadas, com cheirinho de guardado, algumas estão manchadas, mas eu queria que vocês vissem como é que a gente pode criar, né, algumas coisas. Claro que hoje em dia eu faria diferente, eu tinha outra cabeça lá, são 18 anos, né, gente? Então, são peças que eu fiz muito artesanalmente. Eu não costurei, eu contratei uma costureira, eu desenhei, eu mesma fui na loja de tecido, nas lojas de aviamentos, eu escolhi todos os processos, eu escolhi que peças eu ia fazer, e o conceito da coleção é a obra do Vicky Muniz. Eu tenho uns croquis que depois eu posto aqui, eu não encontrei aqui agora para mostrar para vocês no vídeo, mas essas peças são inspiradas nas obras dele. Então, como é que a gente faz uma coleção? A gente se inspira em alguma coisa, né? Em algum evento que esteja acontecendo naquele tempo, naquele espaço, naquele momento da época daquela coleção, né? A gente pode ver agora as semanas de moda refletindo muito do que a gente tem vivido nos últimos anos de pandemia, vivendo agora essa guerra Ucrânia e Rússia, e como é que esses artistas estilistas se expressam através, né, da roupa, da passarela, e a gente vê que a moda reflete uma época. Isso, ao longo da história da moda, é muito claro. Ela reflete tudo o que aconteceu na sociedade naquele momento. O que a gente está falando é da alta moda, né? Mas quando a gente vai estudar a história da indumentária, a gente vai mais profundamente, vai para questões sociais, questões políticas, questões de doenças, até questões de guerra. Então tem muito assunto aí para a gente falar nesse canal, mas eu vou focar nessa coleção que eu criei com muita felicidade. Foi assim, a segunda coleção que eu criei. A primeira que eu fiz foi na minha formatura na Escola de Moda Cândido Mendes, e eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes, né? Essa peça também tem um bordado
aqui de paetês, tá vendo? Eu desenhei esse olho à mão e depois eu pedi para a costureira bordar. É óbvio que isso deu muito trabalho, mas assim, foi um trabalho que eu gostei muito do resultado final. Até usei esse vestido em festa de casamento, pra vocês terem uma ideia. Ele é de tricoline, de algodão, e ele tem esses detalhes, né, de fitinha de cetim e todo recortado. Ele é bem em tubinho e eu fiz na modelagem do meu corpo na época, né, para uma coisa específica que eu já conto pra vocês. A outra peça que eu quero destacar é esse outro vestido, também numa modelagem muito parecida com o outro, só que esse aqui é mais curto. Eu tô sentada, então não dá pra mostrar as peças, né, assim, como eu gostaria, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, né, na estampa. Eu literalmente peguei a estampa inspirada numa obra do Vic Muniz, repeti para que ela virasse uma estampa corrida, fui na estamparia, né, paguei para fazer isso. E ela não é uma peça comercial, gente, porque isso aqui é uma obra do artista, eu não posso vender isso, né, sem pedir autorização, direitos, enfim. Ela seria usada para um projeto e não seria comercializada, era uma obra artística, né, praticamente isso. Fiz um detalhe de tule aqui por cima, né, uma interferência, e eu vou mostrar o livro do Vic, que eu tenho e que me inspirou demais com as obras dele. Eu não marquei as páginas, que eu quis fazer logo o vídeo para vocês, então eu vou meio que olhando aqui ao mesmo tempo para ver se eu acho as obras referentes, né, que me inspiraram, mas eu quero conversar com vocês sobre inspiração para a coleção. A gente se inspira todos os dias, né? A gente tem inspirações de diversas maneiras. A gente se inspira para mandar uma mensagem de aniversário, a gente tem inspirações diárias para resolver problemas, questões, a gente tem que se inspirar para levantar da cama todo dia, a gente tem que ter motivações, né? Eu acho que a inspiração vem muito de um lugar que começa com uma motivação, um porquê do que você vai fazer aquilo, por que você vai desenhar uma coleção, o que você mais gosta, o que tá mexendo com o seu coração naquele momento, o que você quer passar, né? O que você quer que as pessoas entendam da sua coleção ou do seu produto, de qualquer coisa que você esteja fazendo naquele momento. Então, assim, eu acho que uma coleção de moda, ela não precisa ser toda conceitual. Na verdade, ela pode ser bem comercial, né? Afinal de contas, o propósito da gente é vender, né? E a gente pode partir de um princípio conceitual. A gente pode sim fazer esboços e fazer os mood boards, né? Que são painéis de inspiração para você ter fixo em algum lugar, de alguma forma que você tenha acesso àquilo, aquelas imagens que você coletou, inspiradas no que você quer passar, que sejam um grande quebra-cabeças de onde você quer chegar. E não necessariamente você precisa fazer peças super conceituais dessas que a gente vê em desfiles internacionais, né? Que você fala assim, gente, mas alguém vai usar isso? Na verdade, essas peças conceituais, algumas pessoas usam, né? A gente vê os artistas, tapete vermelho, enfim. Lady Gaga tá aí, não nega, né? Que ela já usou muitas peças conceituais dos estilistas. Mas o que a gente pode ver é que a gente tem que partir de um ponto de início, né? Então, o início de uma coleção é como se a gente estivesse parindo mesmo, gente. Mesmo que essa coleção seja pequena, mesmo que você queira atingir um nicho muito específico, mesmo que seja uma coleçãozinha de camiseta, sem diminuir, porque coleção de camiseta tudo dá trabalho, gente. Qualquer coisa que você vai fazer, botar as mãos para fazer e produzir, vai dar trabalho. Você vai precisar de fornecedor, você vai precisar de outras pessoas, você vai ter que cuidar dessa parte toda burocrática, você vai ter que botar em alguma plataforma para vender, ou então cuidar dessa logística de como é que você vai vender isso, como é que você vai divulgar, né, o seu produto, a sua marca e que história você vai contar. Eu acho que aí é que entra principalmente que história você quer contar quando você está naquele momento de inspiração. Eu peguei as obras de Vic Muniz, que tem nesse livro, e que eu já tinha, né? E peguei, por exemplo,
essa obra dele é uma obra baseada numa fotografia. Ou seja, ele também teve a sua inspiração. Uma fotografia real de indivíduos. Eu acho que eles estavam assistindo o lançamento de algum foguete. Eu não lembro exatamente que cena que é essa, mas essa fotografia ela existe, ela é em preto e branco. E o Vic fez umas obras em que ele desenhou, literalmente desenhou com chocolate. Aqui tem outra obra aqui. E ele fez reproduções baseadas em obras de outros artistas, né, e fotografias. E ele é fotógrafo, na verdade ele se denomina, antes de qualquer coisa, fotógrafo, Vic Muniz, mas ele é um artista plástico, na minha opinião, completo, assim. E ele tem uma linha pop, né, popular, porque ele pega, como Andy Warhol, que todo mundo conhece, pega ícones, imagens icônicas. Eu vou dar um exemplo aqui muito bom da Santa Ceia, tá? E ele brinca com a gente a partir do momento que ele usa uma coisa tão efêmera como um chocolate e tão comum, né, para reproduzir uma obra com tantos detalhes, e você não tem dúvida nenhuma de que essa representação é da Santa Ceia, né, da última ceia. E, por exemplo, você consegue ver depois, comparando com as obras originais, que tem algumas diferenças, porque eu vi que fez isso de cabeça, né? Ele usou referências mentais dele. Ele, claro, deve ter olhado, né, estudado as imagens, mas o desafio das imagens de chocolate, que foi um período de 97 a 2001 dele, era ele realmente pegar as obras e pescar mentalmente o que ele lembrava de certas obras. E eu reproduzi muito das técnicas dele nessas minhas peças. O que eu quis dizer com esses paetezinhos, né, com esse olho aumentado? Ele tem essa capa aqui, né, essa imagem dele aqui. Se você chegar perto, você vai ver que são pequenos recortes daquele furador de papel que a gente usa, e ele juntou, né, e fez, ele juntou todos, e ele fez imagens de artistas, de personalidades dele mesmo, autorretrato, e eu quis reproduzir isso em detalhes na minha coleção. Enfim, eu posso dar mais detalhes sobre ela, mas esse vídeo aqui é só para dizer para vocês, gente, que a inspiração ela pode vir de qualquer lugar. E assim como você se inspira com um artista, como por exemplo eu me inspirei com o Vic Muniz, ele também se inspirou em algum lugar, ele também tem as referências dele, né? Eu acho que quando eu trabalho assim como consultora criativa, que é o meu trabalho, o que é a minha paixão, eu quero instigar você, empreendedor, você que tem marca, seja de moda ou não, mas de revisitar o seu universo de inspirações. O que te faz único, né? O que te faz como pessoa único, você pode reproduzir e refletir no seu produto, na sua marca, na sua coleção, porque é isso que vai dar o diferencial, isso que vai dar a sua assinatura, mesmo que ela não seja óbvia, mesmo que ninguém diga assim, nossa, que trabalho criativo, mas alguma coisa vai instigar as pessoas, porque a gente vê muita coisa repetida, muita coisa repetindo, principalmente na moda, mas a gente vê quando tem uma assinatura, né? A gente consegue pescar a personalidade daquele designer quando tem realmente um pouco de si ali, um pouco das suas referências. Você vê no Brasil, o Ronaldo Fraga é um estilista que trabalhou a brasilidade e ele fez assim laboratórios, né, com artesãs brasileiras. Ele foi para o sertão, ele foi literalmente para o sertão, mas ele também passeou pelas, né, diversas regiões brasileiras, e ele trouxe uma assinatura muito nacional para o seu trabalho, né? Então, quando a gente vê uma peça, um desenho, porque ele é muito conhecido também pelos seus croquis, que tem a sua marca, né, que tem, assim, ele tem um caderno de croquis que é uma verdadeira obra de arte, tem livro publicado sobre isso, enfim, e ele já contribuiu muito, fez muitas parcerias com outras marcas, né?
para fazer objetos para casa, tudo com a sua assinatura. O que eles contratavam quando eles chamavam ele para fazer esse tipo de trabalho não é o Ronaldo Fraga pessoa, porque ele é legal, é a assinatura dele que eles estavam buscando, né? A cara dele para as coisas. Então pensa nisso quando você for fazer uma coleção, quando você for criar alguma coisa, que seja uma peça só, alguma coisa que te inspire. Busca lá nas suas memórias afetivas, busca lá atrás. É sempre bom trazer o que a gente tem dentro da gente desde sempre, seja uma música, uma paisagem, um lugar, uma pessoa, um artista, uma cor. Você pode começar de qualquer lugar. Esse vídeo foi para mostrar para vocês que é super possível a gente criar dentro das nossas possibilidades. E eu vou contar para vocês agora no final do vídeo o que é esse projeto. Na verdade, eu fiz a minha inscrição naquela época para o primeiro Rio Moda Hype, que era um evento no Rio de Janeiro para novos estilistas. E eu fiquei muito frustrada, meu trabalho ficou lindo, eu fui super elogiada na época. E eu tinha perguntado na época como que essas peças seriam provadas, né? E elas seriam provadas em modelos. E eu expliquei que eu não tive modelo, né? Não tive um manequim eu não tinha nem o manequim de costura e nem alguém para provar essas roupas para mim. Então eu perguntei antes de entregar se eu poderia fazer as peças do meu tamanho. Na época eu vestia 42, por aí. 40, 42. E a pessoa que me atendeu no telefone, naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, né, gente? A gente tinha celular, mas não era um uso como é agora, de mandar foto, não tinha essas coisas, né? Muito pouco. Então, a pessoa que me atendeu pelo telefone falou, você pode entregar desses tamanhos, não tem problema. E depois eu vi que eu não passei, né, no concurso, ok, aí eu perguntei, poxa, mas o que foi que aconteceu, que o meu projeto, né, não passou, não foi pra frente? Aí a pessoa falou, é porque as suas peças ficaram muito grandes nas modelos. Eu fiquei tão arrasada, gente, aquilo me frustrou tanto, que eu nunca mais quis participar de nenhum concurso desses. E isso um pouco que me bloqueou também para outras coisas. Eu trabalhei com muitos estilistas, depois fiz assistência de estilo para muita gente, e algumas marcas grandes e algumas marcas pequenas, fiz muitos desfiles para essas pessoas de produção, de ajudar na produção de styling, até ajudar na produção de coleção. Mas, assim, a minha própria coleção nunca saiu. Eu fiz algumas outras coisas de camiseta, mas eu comecei a trabalhar como consultora também, freelancer, né? Com a minha experiência como assistente, eu comecei a fazer consultoria para as outras pessoas e ajudá-las a se inspirar para as suas próprias coleções. Um dia, quem sabe, eu não faço uma coleção. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo para te abrir um pouco os horizontes sobre como é que a gente se inspira, né? Para fazer uma coleção específica de moda ou para se inspirar no seu negócio, seja ele qual for. Parte de um princípio, anota, faz um mood board, que é um projeto de um mural visual para você ir se inspirando, e vai na cara e na coragem que você vai conseguir, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem. O meu Instagram é @mcpompeu. Eu respondo sempre que puder. E eu estou disponível para vocês tirarem dúvidas. E se quiserem saber mais sobre a consultoria criativa, é só me procurar. Obrigada, um beijo.